tua pele está a mudar. Será que o doutor não está bem? Com esse frio, mano, não tem como banhar o Lubango. Hoje vamos ter 3 de temperatura. E dizer o seguinte, ô Simone. Hoje é um colega no gabinete, aí na placa. Ele vestiu. Mas aí na diga dele estava parecendo, estava embranquiçado. Aqui dá para ver que nunca banhou mesmo. E esse frio, Simone, se você brincar só com a água, eu vou banhar de 15 a 15 dias, não tenho como. Se você brincar na água, vai apanhar brônquio. Brônquio. O que é brônquio, doutor? Brônquio são resfriados. Olha só, apesar do Dr. Justo do Bungle fazer isso de maneira humorada, é muito comum nos nossos hospitais aparecerem pais e mães a dizer que o filho tem brônquios. Brônquio não é doença, brônquio é uma estrutura anatômica do sistema respiratório. Todos têm brônquios. Eu tenho brônquio, você tem brônquio, todo mundo tem brônquio. Se uma pessoa não tiver brônquio, o ar não chega aos pulmões, porque os brônquios são 2 tubos que literalmente entram nos pulmões, levando o ar para lá. Então é normal ter brônquios. Deixa eu te mostrar isso com uma ilustração para estes conceitos ficarem bem mais, bem mais fáceis de serem percebidos. Olha só, quando a gente inspira, o ar entra pelas fossas nasais ou entra pela boca. E quando passa essas estruturas, vai passar por uma outra estrutura chamada faringe e depois disso vai entrar na laringe. O ar, ao entrar na laringe, vai continuar a descer percorrendo uma estrutura chamada traqueia, ou seja, este tubo verticalizado aqui se chama traqueia. Então o ar vai passando a traqueia, e onde depois da traqueia é que o ar entra? Nos brônquios. Então este é o brônquio principal direito e este é o brônquio principal esquerdo. Então brônquio são 2 tubos que existem no nosso corpo que conduzem ar. Todo ser humano tem brônquios, né? Então o ar vem pela traqueia, desce para os brônquios principais, depois vem para os brônquios secundários. Depois dos brônquios secundários, o ar entra nos bronquíolos. Os bronquíolos são tubos mais pequenos que dão acesso a uma estrutura chamada alvéolos, né? Alvéolos pulmonares. Então, o ar vai entrar nos alvéolos pulmonares para acontecer a troca gasosa com o sangue. Vou repetir, o ar vai descer pela traqueia, vai descer pelos brônquios, vai entrar nos brônquios secundários, depois vai entrar nos bronquíolos e depois chega nos alvéolos. Então, importante saber isso aqui, né? Brônquios são estruturas do sistema respiratório. Agora, esse mesmo brônquio também pode ficar doente. Por exemplo, quando o brônquio inflama, surge uma doença chamada bronquite, né? E além disso, existe uma outra doença crônica muito famosa que também afeta os brônquios e se chama asma. Daqui a umas semanas eu vou produzir 2 vídeos sobre essas doenças em específico. E para estares por dentro dos nossos assuntos aqui, eu te convido desde já a deixar um like nesse vídeo, a se inscrever e, se puderes, partilhe, para que os seus amigos também tenham acesso aos nossos conteúdos. Uma outra coisa que o Dr. Justo do Bungle fala no vídeo é que brônquio é resfriado. E não são a mesma coisa. Resfriado é uma infecção leve das vias aéreas superiores, e aqui quando falo vias aéreas superiores falo da cavidade nasal, da faringe e da laringe, que se manifesta geralmente por dor na garganta, tosse, espirros e coriza, né? Coriza é o excesso de produção e eliminação de muco pelas vias nasais. O famoso ranho. Prontos. Então já sabes, né? Brônquios são 2 tubos que levam ar até aos pulmões. E resfriado é uma infecção viral que afeta as vias aéreas superiores. Não são a mesma coisa. Já agora, se estiveres em Malange e precisares de consultas médicas ou qualquer exame laboratorial, o local que eu indico é a clínica Infoprest. Eu fui para lá, testei e recomendo muitos cuidados deles para a tua saúde. O número está na tela, ligue e depois me conte como foi. Vamos continuar aqui com o Dr. Justo do Bungle, porque ele ainda tem algumas pérolas para nós. Vamos lá então. O que é o resfriado? É quando a pessoa banha toda hora. Então, aqui, desaconselhar, porque isso também pode apanhar coisa, hepatite.
Também não. A hepatite é a inflamação do fígado e ela é causada por vírus, como os vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite E. Além dos vírus, também pode ser causada por excesso de álcool. Você ali que é da pinga, dá uma reduzida porque, né, o excesso de álcool leva à hepatite alcoólica que conduz à cirrose. Outra causa de hepatite são os medicamentos, né? Além dos medicamentos, também existem as doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o sistema imunológico que tinha que nos proteger começa a atacar o corpo. E geralmente quando ataca o fígado, dá a chamada hepatites autoimune. As hepatites podem ser agudas ou crônicas, e mais uma vez, não tem nenhuma relação com frio, né? Vamos avançar aqui com o Dr. Justo do Bungli, porque tem mais algumas pérolas para nós. Banhar toda hora, você vai apanhar hepatite. Hepatite B. Mesmo o ácido úrico é... Ah, não, doutor, não vem com essa, não. Pessoal, o ácido úrico tem duas origens. Ele vem do próprio organismo, quando as bases nitrogenadas púricas são degradadas no fígado, e também da dieta. Esta da dieta é a mais importante de você compreender aqui. Quanto mais proteína animal uma pessoa consumir, ou seja, quanto mais carne uma pessoa ingere, mais ácido úrico essa pessoa terá no seu organismo. E isso é ruim porque o excesso de ácido úrico causa uma doença importante chamada gota. E gota aqui não tem nada a ver com convulsões, não tem nada a ver com... não tem nada a ver com epilepsia, né? No bairro nós, crescemos sabendo que gota era epilepsia. Não é a mesma coisa. Gota e epilepsia são doenças diferentes. Gota é o acúmulo de ácido úrico nas articulações, o que gera dor. Além da gota, o acúmulo de ácido úrico causa também uma outra condição chamada urolitíase, que são estas pedras nos rins. E antes de continuarmos, eu gostava que você marcasse o Dr. Justo do Bungli nos comentários. E minha recomendação, sigam ele, né? Ele é um humorista que eu aprecio muito por conta da naturalidade com que trata os seus assuntos, né? Então sigam o Dr. Justo do Bungli, que ele é uma pessoa... mostra nos vídeos que é uma pessoa muito, muito fixe. Vamos continuar aqui. Tu tá fugindo, mas não aparece. Simone, não fica a brigar com a água não é para banhar, é para beber. Tá frio aqui no Lubango, não brinca com a água. Você vai apanhar brônquio, você vai apanhar resfriado. E mesmo aqueles que estão a origem da gripe. Yeah. Boa, tem uma certa verdade aqui. No tempo de frio, aumentam-se as chances de a pessoa estar engripado. E não é que o frio causa gripe, grave isso. É que no tempo de frio, né, há ressecamento a mais das vias aéreas. Ou seja, o frio faz com que os nossos narizes fiquem muito secos. Pensa assim. E isso diminui as defesas naturais das vias respiratórias. E para aumentar no problema, no tempo de frio, geralmente as pessoas fecham as portas e fecham as janelas, o que aumenta as chances de sobrevivência e circulação dos vírus, né? Isso ajuda a criar um cenário ideal para a infecção e por isso é que no tempo de frio vemos muitas pessoas engripadas. Então, o tempo de frio cria as condições materiais para a ocorrência da gripe. Isso é muito importante. Vamos continuar aqui. Superou, Simone? Sim. Não brinca com a água. Yeah. A água no dilúvio é que, na verdade, o mundo destruiu por causa da água. Yeah. A água não é para brincar com ele, Simone. Yeah. A água é para beber e não para banhar. Então, Simone, o frio que está fazendo aqui no Lubango, Yeah. se você ficar mesmo 3 horas, não pegar aí nas calças, você vai espantar, o instrumento desapareceu. Vamos lá, outra coisa, para os homens, né? Vai lá. Quando está muito frio, a bolsa escrotal, que é o saco que guarda os testículos, geralmente diminui de tamanho. Todo homem já percebeu isso. E isso acontece porque os espermatozoides são produzidos em temperaturas ideais. Por isso é que quando está muito frio, dois músculos importantes que nós temos, um se chama músculo Claymaster e outro se chama músculo Dartus, estes dois músculos, assim, em sincronismo, eles
puxam o testículo para cima em direção ao abdômen. Por quê? Pensa, se aqui está muito frio, os testículos não vão ter condições de produzir espermatozoides quando está muito frio. Então esses dois músculos trazem os testículos para a região do abdômen para vir buscar temperatura, para virem buscar um lugar um pouquinho mais quentinho. E isso permite com que no tempo de frio os homens continuem a produzir os seus espermatozoides normalmente, né? É um mecanismo termorregulador. Ajuste da posição do saco escrotal em função da temperatura. Vamos avançar aqui com o Dr. Justo, estamos no final. Então, Simone, não faz brincadeira. Frio aqui no Lubango. Então não brinquem com o frio, Simone. Hã? Eu vou banhar de 15 a 15 dias, também não vou morrer. Eu tenho 32 anos, Simone. Nunca vi alguém que morreu porque não banhou. Já vi alguém que morreu? Pessoal, uma coisa muito importante. O frio mata, tá? Isso é muito importante. Aqui na minha província, houve um tempo em que tiravam muitos moradores de rua debaixo dos prédios abandonados. Eles morreram de frios, né? O frio mata por um mecanismo fisiológico chamado hipotermia. Isso é muito importante que se tenha em consideração. Porque não banhou? Não. Nós também seremos lavados pelo sangue de Jesus. Então eu não posso brincar toda na água. O sangue de Jesus já me lavou. Então, eu na água também não entro. Diga só, obrigado. Olha só, não é só no Lubango. Aqui em Malange também está muito difícil. O frio está a chegar até nos ossos. Me fale nos comentários de qual província você vê este vídeo e me fale, né, da condição do frio ali. Vai lá, tá muito frio, tá muito calor. Conte-me aí nos comentários e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!